Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início agora à nossa 12ª aula desse curso que está quase terminando, C.S. Lewis, escritor, filósofo e teólogo. E nessa aula nós estaremos tratando desse livro aqui, Aquela Fortaleza Medonha, That Hidden Strength, do C.S. Lewis. Esse é o último livro de literatura que a gente vai estar analisando no nosso curso, porque na nossa próxima e já última aula estaremos vendo a abolição do homem, ou simplesmente abolição do homem. E a gente vai ver hoje e refletir um pouquinho sobre como esses dois também se interrelacionam. Tendo em vista, e eu já adianto para vocês, que no prefácio de Aquela Fortaleza Medonha, o C.S. Lewis, ele vai dizer que, se você quiser, olha que interessante, esta é uma história inacreditável sobre a malignidade, ainda que por detrás. Esta é uma história inacreditável sobre a malignidade, ainda que por detrás dela haja um ponto sério que tentei apresentar em meu livro, A Abolição do Homem. Então, gente, vocês podem perceber que esse livro aqui ele vai trazer uma história inacreditável. Por inacreditável, pense em maravilhosa, pense em sobrenatural, porque o Lewis ele admite que este é um livro de fantasia. Então, não vai ter, e é o primeiro slide que eu vou colocar aqui para vocês, não vai ter viagem interplanetária, tudo vai acontecer aqui na Terra e vamos ter coisas sobrenaturais, vai ter até o Mago Merlin das histórias das lendas arturianas, enfim, vai ser bastante interessante. E no final vamos refletir como ele se relaciona com o nosso próximo livro em análise, aqui, A Abolição do Homem. Vamos adiante. Aquela Fortaleza Medonha. Primeiramente, gente, como eu já disse para vocês, não é uma narrativa de viagem. Então, o espaço vai ser somente a Terra. Os personagens, diferentemente dos dois anteriores, se bem que no primeiro tinha uma quantidade razoável de personagens, tinha o Oyarsa, tinha os seres lá, os malacandrianos. No segundo, a gente tem uma escassez muito grande, temos ali menos de 5 personagens em cada cena aproximadamente. Nesse daqui, a gente vai ter inúmeros personagens. Vamos ter os personagens do mal, vamos ter a Liga do Bem, que vai se chamar de Logres, é bastante interessante, vamos falar sobre isso também. Vamos ter ali Jane Studdock e Mark Studdock, que vão ser os protagonistas da história, esse casal que está casado há pouco tempo e tem ali seus dilemas, enquanto Mark arruma um emprego como professor universitário, mas ainda substituto, que está aspirando chegar a um cargo seguro quando recebe um convite para trabalhar na grande empresa que chega ali à sua cidade. Mas vamos lá. O gênero é fantasia, como eu já adiantei para vocês também. E nós vamos ter narrado o conflito entre o Instituto Nacional de Experiências Coordenadas, que seria em português INEC, como essa edição da Thomas Nelson vai traduzir por INEC, só que em inglês fica muito mais interessante porque fica nice, fica NICE, seria aí uma inversão, né? National Institute, enfim. E aqui a gente já tem uma piscadinha de olho, né? É um instituto que é nice, it's very nice. E a Sociedade do Rei Pescador, que aí vai ser a Sociedade de Logos. Logos, eu já adianto para vocês, é um termo das narrativas das lendas arturianas. Então, a casa do rei Arthur era tipo a casa de Logres e tudo mais. E é nisso aí que essa liga do rei pescador vai se embasar. E como prometido para vocês no vídeo anterior, aqui nós vamos ter a preparação para o grande conflito que vai estar para acontecer na Terra. Lembra que o conflito estava em Perilandra e vai ser transferido para a Terra para que haja ali um confronto com o Oyarsa caído da Terra, o torto, como foi referido nos livros anteriores. E esse conflito ele vai se dar entre o Nais e a sociedade de Logres do rei pescador. Você avança para mim, por favor? O enredo, como eu disse para vocês, vai girar em torno de Mark e Jane Studdock. O Mark trabalha na Universidade de Bracton, que fica no entorno do Bosque Bragdon. Esses dois nomes são muito interessantes de você separar na cabeça, embora sejam muito confusos, sejam muito parecidos os dois. Mas o Bosque Bragdon é um bosque muito antigo e muito tradicional ali daquela região, que está para ser vendido para que a Universidade de Bracton ganhe mais fundos. E quem quer comprar, quem quer comprar, quem quer comprar, é exatamente a instituição de Belbury. Belbury é o quartel-general do NICE, do Instituto lá que eu contei para o Instituto Nacional de... Enfim.
o Instituto Nacional lá, não decorei a sigla. E o pessoal de Bracton se divide. Tem os mais tradicionais e tem aqueles outros que querem o futuro, querem mais dinheiro, querem ter dinheiro para pagar as bolsas e tudo mais. E o elemento progressista, que vai ser o grupo de pessoas que mais vai estar crescendo com novas ideias e tudo mais, que é o círculo interno da universidade, aquelas pessoas que têm ali seus segredos e tudo mais, eles vão querer vender o bosque para ganhar mais dinheiro e poder pagar os seus custos. E o Mark, que trabalha em Bracton, ele vai se integrar aos poucos nesse elemento progressista. Uma das pessoas que vai mais lhe dar boas-vindas é alguém chamado Lord Feverstone, que a gente vai falar sobre ele um pouco mais para frente. A ascensão a Belbury. Finalmente, através de Feverstone, o Mark não só é incluído no elemento progressista, como é guiado a Belbury. Ele conseguiu ir da capital da sua cidade para a capital do seu país, por assim dizer. Ele foi aí promovido, prometeram um emprego para ele em Belbury, e ele aí foi crescendo na carreira, mas ainda com o pé atrás, porque esse dinheiro, esse emprego dependia muito das pessoas gostarem dele causar uma boa impressão, e portanto ele teria que fazer muitas concessões para ser aceito. E a sociedade era uma sociedade interessante, mas desconhecida. Todos queriam chegar nela, todos sabiam que era o ápice do ápice, o crème de la crème. No entanto, poucos sabiam quem era o presidente, quem era o vice-presidente, porque eram pessoas muito fechadas, mas tinham cargos e muito dinheiro. A Jane, por outro lado, enquanto o Mark está em toda essa empreitada, ela fica em casa e tem ali alguns sonhos estranhos. Ela estava trabalhando no seu no seu projeto de doutorado, que queria tratar ali de, se não me engano, era poesia inglesa, estava analisando alguns livros e tudo mais. Mas nesse pensamento, nessas práticas, ela sonha com a cabeça de um criminoso que tinha acabado de ser decapitado. Momentos depois ela encontra o jornal e tudo mais e fica um pouco desesperada com essa situação. Uma cabeça? Como é que eu sonho com a cabeça? Adianta para mim, por favor. O Mark, por sua vez, enquanto ele está nessa ascensão potencial de trabalho, ele fica afastado de casa por muitos dias, não dormindo em casa, não conseguindo falar com a esposa, a não ser por algumas cartas trocadas ali, muito momentaneamente. Lord Feverstone explica para ele a política de Belbury e ele fica à mercê do vice-presidente, à mercê da fada que vai aparecer. Quem é a fada? A fada é a senhora Hardcastle, que ela tem ali um certo poder, uma certa relevância em Belbury. Então, ela vai ali manipular algumas pessoas e vai tentar tirar vantagem do próprio Mark. Ela era responsável pela polícia científica, pela ala feminina da polícia científica ali do Nice. O Nice, ele buscava ter controle da sociedade através da ciência, isso é muito claro no texto. Ele buscava fundir o Estado com a iniciativa privada através da ciência, buscando tornar o Estado assim totalitário. Para isso, eles tinham a sua própria polícia, cuja fada, ou Madame Hardcastle, era encarregada. Eles queriam terreno, queriam espaço para construir suas instalações bem grandes, e o espaço, você vai lembrar que era o bosque de Bragdon. Eles precisavam, portanto, de um vínculo ali com a Universidade de Bracton para conseguir o apoio necessário para comprar o bosque de Bragdon. Mais à frente a gente vai perceber que eles não estavam interessados no bosque só por causa do espaço e pelo valor que também seria muito abaixo. Mas aquele era o bosque em que Merlin, o mago Merlin, sim, do folclore inglês, estava enterrado. Então eles queriam ali fazer experiências com o corpo de Merlin para trazê-lo à vida e colocá-lo ao lado deles no grande conflito que estaria por acontecer. Grande conflito, gente, você vai lembrar da última batalha lá das Crônicas de Nárnia, vai ser algo muito parecido com o que vai acontecer aqui. Merlin, ali dois personagens que são os personagens Cecil e fugiu o nome da outra, mas não vou lembrar. Mas são amigos da Jane Studdock.
E eles vão comentar, enquanto tomou um café com ela para acalmá-la por causa do seu sonho, que o Merlin está enterrado, mas não está morto. O Lord Feverstone, enquanto a Jane está tendo essa conversa com os seus amigos e tudo mais, ele vai enchendo a cabeça do Mark. O Mark, gente, é interessante a gente falar um pouco sobre ele. E eu estava lendo no Cambridge Companion para C.S. Lewis, o autor, se não me engano, é o Shipp, o, ele vai comentar algo muito interessante. Ele vai dizer que o Mark era alguém tão sensal, tão sem personalidade, diferentemente da Jane, que vai resistir, que vai correr, que vai ser rebelde. Mas o Mark ele vai simplesmente indo com a onda. Até no final da história, quando a boca do balão tá para estourar, ele acaba desistindo de tudo, saindo do lado de Belbury, não por causa dos seus princípios, mas simplesmente porque ele achou mais conveniente fazer isso. E no final da história, a Jane que vai render, vai trazer redenção para ele. Enfim, bastante interessante. O Lord Feverstone, que era alguém muito importante, como eu já falei outrora para vocês, ele vai colocar aqui algumas ideias na cabeça do Mark. Dentre essas, essa daqui eu achei muito interessante. A guerra total é o mais humano no fim das contas. E é muito interessante perceber isso daqui com a perspectiva da seleção natural. Se você imagina que o ser humano vai estar sempre ali em conflito com o ambiente e até consigo mesmo, espécies, raças, como tem sido ao longo de toda a evolução, numa perspectiva darwinista social, a guerra de fato vai ser o mais comum e o mais humano para o ser humano. Eles promulgam, a senhora Hardcastle, o Feverstone e o vice-presidente Wither, uma nova era científica. Para tanto, a sociedade ela não deveria estar mais envolvida com o regime democrático, mas com o regime totalitário cujo poder estivesse na mão da ciência. E eles são os responsáveis por fazer isso. Então, eles começam a criar alguns tumultos ali no entorno da casa, no entorno da cidade ali, da região, em que o Mark morava. Num desses conflitos, a sua própria esposa a própria esposa dele, Jane, é envolvida. Só que o Mark, ele é convidado para... Lembra que ele estava ali aspirando um trabalho em Belbury e tudo mais? Estou fazendo um resumo muito grande, tá, gente? O livro, ele é um livro muito bom e ele especialmente, ele é o dobro dos outros dois anteriores. Ele tem 534 páginas. Então, eu estou fazendo o suco do suco do suco do suco para trazer algo ainda coerente para vocês, mas resumindo bastante. O Mark, ele vai conseguir o seu trabalho, finalmente, depois de ali alguma barganha, depois se achar e dizer, ah, não, eu posso ir embora, eu não estou gostando daqui. E o pessoal vai ameaçar ele de morte, vai dizer que não é uma boa ideia fugir de Belbury. Quem sai de Belbury não tem um final legal. Então ele fica. E ao ficar, ele é convidado para ser redator de jornal de Belbury, porque eles têm uma imprensa própria. Agora, o que é interessante é que propõe para ele que ele faça a notícia no dia anterior ao ocorrido. E aí ele vai questionar, né? Ele vai, ué, mas como é que eu posso assim fazer uma notícia? Aí ele vai dizer, ah, é porque vamos dizer para ele, é porque é a verdade, sabe? É mais o que a imprensa diz. Aí o Luiz dá uma piscadinha muito legal para a questão de fake news, que naquele tempo já estava em voga, ele já traz aí nessa sua obra temporal. Olha o que o Mark vai dizer. Vim aqui porque pensei que o projeto tinha algo a ver com a ciência. Agora descobri que está mais para uma conspiração política. Vou para casa. Só que a saída para casa não seria possível, como a própria senhora Hardcastle diz para ele. Eles vão utilizar, para manter o Mark consigo, algumas estratégias de convencimento. Mas aqui eu quero abrir um parêntese. Por que era tão importante ter o Mark Studdock, que não era alguém tão inteligente, que não era alguém tão preparado, com eles, em Belbury? Será que o Lewis forçou aí? Não. Lembra do sonho que eu disse para vocês, do sonho que a Jane teve? Lá no começo, com a cabeça do Alcazan e tudo mais, que era um criminoso que tinha sido condenado? Gente, a Jane ela é uma vidente. Ela tem o dom de ver coisas. E nós vamos descobrir mais para frente na narrativa que esse dom é dado por Malelil. E que esse dom indica que ela é o sinal de que as coisas estão para acabar, que esse mundo está para ver o fim do torto. Esse mundo
a terra, o Tucandra, está para ver o grande conflito entre Malelil e o Torto. Então, a aparição dessa vidente é o ponto-chave para que a oposição de Belbury caia. Então, Belbury vai estar muito interessada na Jane e, para tanto, eles vão tentar atraí-la, mas através do Mark. Sabendo disso, eles vão tentar desconstruir e, claro, C.S. Lewis passando informações para o leitor, o seguinte: teologia é conversa fiada, conversa para boi dormir num bom português. É uma diversão para ricos. Não foi na sala de aula que encontrei o Senhor Jesus. Foi nas minas de carvão e do lado do caixão de minha filha. O reino está para chegar neste mundo, neste país. Os poderes da ciência são um instrumento. As igrejas estão cegas. Estas pessoas serão usadas. Eu também serei usada. Instrumentos, veículos, ninguém sai do Nice. A senhora Hardcastle explica e detalha para o Mark que de Nice ninguém sai. E, ademais, eles eram um instrumento nas mãos de um Deus para fazer com que um reino viesse. E olha que interessante, gente. Aqui o Lewis ele vai trabalhar com a questão de autoridade. Não é, e aí tentando buscar despertar no leitor um senso crítico para as coisas. Sempre que alguém diz que uma coisa não é a coisa que ela é, enquanto todos pensam que ela é essa coisa, essa pessoa está tentando colocar um novo paradigma de verdade. Sempre que alguém diz desobedeça a seus pais, essa pessoa está dizendo obedeça a mim, desobedecendo a eles. E o que o Luiz está querendo provocar na gente é o seguinte: a quem deve se obedecer? Ao afirmar que as igrejas estão cegas, que não foi na Bíblia que se encontra Jesus, mas nas minas de carvão e no lado do caixão da minha filha, a senhora Hardcastle aqui ela está colocando um conceito muito complicado de Deus, porque ela não está se baseando na Bíblia. E ao mesmo tempo ela se coloca no lugar desse livro de autoridade, colocando também nas suas próprias palavras que as pessoas do NICE ou do INEC serão utilizadas para esse fim. E a ciência, os poderes da ciência, são o instrumento para fazer esse novo reino chegar. Adiante, por favor. Ex-colaborador do INEC. Tinha um camarada que tentou fugir do INEC, gente. O senhor Hingest. Ele é encontrado morto em todo esse íntere de convencimento de tentar manter o Mark lá a todo preço. E disse o seguinte a respeito dele: não creio que quem abandona o NICE tenha boa sorte. Isso aqui é novamente a senhora Hardcastle falando, como eu já citei anteriormente também. A Jane, ela vai ter sonhos, como eu já falei para vocês. E ela vai ser, a partir desse dom, né, recrutada, e ela de fato consegue ser recrutada antes de ser raptada, sequestrada pelo Nice. Consegue ser recrutada pelo Rei Pescador. E Rei Pescador deve trazer algo incômodo na sua cabeça desde o começo desse vídeo, como trouxe na minha desde o começo da leitura do livro. Mas vai ficar muito claro. E ela vai sonhar com o assassinato do Sr. Hingest, que vai ser assassinado pela própria INEC. O Sr. Hingest ele começou a fazer muitas perguntas. E ele decidiu que aquele não era o lugar para ele, ele decidiu ir embora de Belbury, e na descida do monte morreu misteriosamente. A Jane, ela tem esse sonho, essa visão, ela vê o que está acontecendo e ela conta para as pessoas ali da sociedade de Logos e eles vão explicar para ela que ela tem que ficar lá porque a sua vida corre perigo. O tumulto e o caos, então, profetizados, que iriam acontecer pela polícia do INEC, acontece finalmente. INEC é nice, tá, gente? Só que INEC é em português, eu li em português o livro, então tá mais na minha cabeça INEC. O INEC começa a dominação ali da região da Universidade de Brighton. Eles controlam as ruas e promovem tumultos com a sua polícia entre os moradores ali do local. E aí os moradores se rebelam e tudo mais, começa ali uma confusão mesmo. E a Jane, ela sai da casa do Rei Pescador, de Ironwood, se não me engano, e vai indo para casa, porque ela queria ver se tinha alguma mensagem, alguma carta do Mark. Ela já tinha, e o Mark até então não tinha se comunicado com ela, e ela
Nessa descida, ela acaba encontrando com um carro de polícia do INEC. E a senhora Hardcastle a encontra, a reconhece e começa a torturá-la ali com uma ponta de cigarro, tentando extrair coisas dela e tudo mais. Quando, do nada, surge alguém ali pedindo ajuda da senhora Hardcastle e ela, juntamente com suas outras policiais, mulheres, vão apagar um outro incêndio e a Jane consegue escapar. Ela foge. E aí, voltando os nossos olhos para Belbury, é muito interessante porque o livro acontece nessa mesma dinâmica. Temos um pouquinho em Belbury, temos um pouquinho com a Jane. Temos um pouquinho em Belbury, temos um pouquinho com a Jane. Vai se alternando os focos narrativos. O cabeça é o verdadeiro líder da sociedade de Belbury. O que isso significa? Lembra daquela cabeça do Alcazan? Eles pegaram a cabeça do Alcazan, colocaram ela ali num mecanismo em que era possível e dava aparência, eles estavam conservando essa cabeça, e dava aparência de que essa cabeça conversava com as pessoas. Sim, o cabeça líder do INEC era a cabeça de Alcazan. E o Filostrato, que é um dos personagens que vai ser um dos mais importantes de Belbury também, do quartel-general do NICE, do INEC, ele vai comentar o seguinte: você sabe tão bem quanto eu que o poder do homem sobre a natureza significa o poder de alguns homens sobre outros homens, com a natureza como instrumento. Não existe essa coisa do homem. Isso é apenas uma palavra. Há apenas homens. E, gente, essas pistas vão sendo dadas para a gente, e eu destaquei aqui citações muito específicas para dar um vislumbre para a gente do que a grande mensagem que esse livro está querendo trazer. Eu não pude me deter a todos os detalhes narrativos, que são muitos, então eu estou dando um viés do enredo muito resumido, com um pouquinho de spoiler, eu vou reter um pouco do spoiler no final, mas tentando mostrar que a todo tempo o texto está tentando desconstruir uma ideia que vai ser muito bem embasada, tanto no final do livro quanto em A Abolição do Homem. Aqui, já nessa fala do Filostrato, a gente tem uma explicação de que, tá só com um aviso aqui, mas de que o homem, ele não é uma coisa que tem valor intrínseco. Ele é uma coisa que é criada pela natureza, que é criada pela sociedade. O poder do homem sobre a natureza significa o poder de alguns homens sobre outros homens, com a natureza como instrumento. Não existe essa coisa do homem, isso é apenas uma palavra, existem apenas homens. Então, não há essência no homem. A essência do homem é a essência que um conceito que alguns homens colocam sobre todos os homens. Então, não há valor da vida. Então, não há valor humano intrínseco. Então, não existe um conceito de humanidade, porque essa é apenas uma palavra. A vida não tem valor. O que tem valor é aquilo que quem está no poder diz que tem valor. Isso é muito complicado. Eles vão começar, a partir dessas ideias que vão jogando para o Mark, vão tentar pressioná-lo, vai dizer, olha, você não pode ficar aqui se a sua esposa não estiver conosco. Não, tentamos entrar em contato com ela, ele vai ficar desesperado tentando entrar em contato com ela, mas não vai conseguir trazê-la. E, finalmente, o pessoal de Logres, o rei pescador, consegue captá-la, consegue não raptá-la, né, mas consegue captá-la, trazê-la para a sua fortaleza. Jane, então, vai ter uma visão, assim que chega na casa do rei pescador, na mansão do rei pescador, ela os vê quem? Vê Filostrato, vê o Lord Feverstone, vê o Cabeça e vê o Mark. Ela os vê se encurvando para o Cabeça, se encurvando para Alcazan. Ela os vê numa sala, um negócio muito estranho na visão dela. E, gente, eles estavam então se curvando toda essa pegada de uma religião meio que científica, eles estavam se curvando para uma cabeça. O Filostrato, se eu não me engano, é ele que vai explicar que não é, ou é o Filostrato ou é o Feverstone,
vai explicar que não se curvam, eles não estão se curvando, não estão adorando o Alcazam. Porque é apenas uma cabeça que balbucia alguma coisa. Eles estão se curvando e reverenciando macróbios, que estão ali utilizando a cabeça do Alcazam para se comunicar com eles e para dar ordens. Então, eles são apenas instrumentos de uma ordem superior que está se comunicando com eles através dessa perspectiva que coloca neles a ideia de ser científica. Gente, isso aqui, se a gente tira o nome e coloca aqui Erdila, e você lembra de Perelandra, lembra de Malacandra, a gente está lidando aqui com seres angelicais, com seres sobrenaturais, que podem se comunicar com os seres humanos para benefícios ou para malefícios. Então aqui nós temos a percepção de que quem era o cabeça de Belbury era, na verdade, os Erdil, os anjos aí, dentro da mitologia, da trilogia cósmica, os anjos do mal. Eram eles que estavam, os demônios, eram eles que estavam encaminhando todo o concerto ali no INEC ou NICE para caminhar, para que tudo caminhasse sob o pretexto de ciência para a destruição da humanidade. E o Mark, ele vai precisar ser iniciado para que, afinal de contas, ele faça parte. E olha o que o texto diz para a gente. O cristianismo, isso aqui é o próprio Mark dizendo, o cristianismo era bobagem. Porém, não se duvidava que o homem tivesse vivido e tivesse sido executado, que o homem, no caso aqui Jesus, e tivesse sido executado daquela forma pela Belbury daquele tempo. Então, ele vai colocar a Belbury do tempo de Jesus como a instituição que controlava a sociedade, no caso o Sinédrio, no contexto de Cristo. E isso, como ele viu de repente, explicava por que aquela imagem, embora não fosse em si uma imagem do correto ou do normal, ainda assim estava em oposição aos erros de Belbury. Era uma representação do que acontecia quando o correto se encontrava com o errado. Um quadro do que o errado fazia ao correto, o que faria com que ele permanecesse correto. Está um pouco confuso, mas eu vou explicar. Era num sentido mais enfático do que Mark tinha entendido até então. Uma cruz. Gente, para iniciar o Mark na comunicação com os macróbios, para torná-lo de fato um Belburiano, por assim dizer, ele tinha que passar por um processo muito semelhante a algum tipo de hipnose. Então, nesse processo, ele tinha que... Não dá para dar muitos detalhes, porque eu teria que ler com vocês de fato, e eu sugiro que vocês leiam esse livro, que ele é excelente. Ele tinha que, numa das etapas, pisar num crucifixo. Dessignificar o crucifixo. Ver o crucifixo e dizer que aquilo não era nada demais, que aquilo era apenas um símbolo e que todo o valor que ele tinha era o que o ser humano tinha colocado sobre ele, e, portanto, ele poderia ser tratado da forma com que o Mark quisesse, porque era o Mark que colocava o valor no objeto e não a sociedade. E quando ele vai fazer isso, ele começa a refletir que o cristianismo de fato era bobagem e que Jesus tinha morrido por causa da Belbury. E ele vai começar a ter uma experiência de identificação do correto e do errado. Não foi necessário que alguém dissesse para ele, não foi necessário que isso fosse lhe imposto. Ele, num processo de despersonalização, ele chega à conclusão que de fato existe um correto e que de fato existe um errado. Não dá para subjetificar, deixar abstratificar o que é certo e o que é errado. Porque o errado é errado, não importando quem faça, e o certo é certo, ainda que ninguém faça. E a partir dessa escolha, o Mark ele vai começar o seu processo de desligamento. Na casa do Rei Pescador, com a Jane, ela finalmente consegue a audiência com o Rei Pescador, que a gente descobre que ele é quem? O Ransom. O Ransom está de volta após as suas viagens interplanetárias. E ele agora está com poderes que os Eldil lhe concederam. E ele é o responsável por representar Mal-Eldil nessa empreitada contra o Oyarsa de Tukandra, o Oyarsa caído. Descobrimos através de Ransom que o Lord Feverstone, Ransom e o McPhee, que é um personagem cético que vai fazer parte também da casa ali de Logres, mas que ainda não tinha acreditado totalmente em Deus,
Descobrimos que Lord Feverstone é, na verdade, o Devine. Lembra do Devine? O amigo do Weston que construiu lá, que queria apenas ali o sangue do sol, dos malacandrianos. Descobrimos que há poderes edílicos por trás do NICE, então não era uma instituição que visava a ciência, mas que tinha uma visão limitada e que dava o pretexto de ciência para convencer as outras pessoas a fazer o que elas queriam. E o Merlin, após uma busca que tanto o INEC, que é o NICE, faz, assim como o pessoal de Logres, o Merlin, ele retorna à vida. E aí ele vai para aquele lado, ele vai para aquele lado, vai para aquele lado, ele retorna à vida e vai para o lado de Ransom, como você já deve ter visto ali e quebrou toda o suspense que eu quis fazer. Adiante, por favor. Então nós temos de um lado Ransom, o rei pescador, que tem uma função aí. Pescador, você deve lembrar lá do conceito bíblico do pescador de homens. Temos o Ransom, temos o Merlin, temos o vidente, temos aí os personagens que vão participar juntamente com os Elil, e do outro lado nós temos Belbury, com seus seres e tudo mais. Mas como será que esse conflito vai se dar? Que já está quase se desenhando. E chegamos ao ponto do conflito. Descobrimos que a nave de Weston, ela foi feita para que o homem alcançasse os céus. E se você tem um background bíblico um pouco básico, você vai lembrar da Torre de Babel. E a Torre de Babel ela foi criada unicamente para que o homem atingisse o céu também. Para que o homem escapasse aí de um possível segundo dilúvio e que eles tivessem seu nome conhecido. O Weston, ele vai criar a sua nave, é explicado para a gente que ele criou a sua nave para alcançar os céus. O Merlin, que vai se apresentar com o nome latino, Ambrosius Merlinus, ele vai ser o que mais vai atacar, por assim dizer, o pessoal de Belbury e toda a sociedade ali do NICE. E é muito interessante como isso acontece, porque a gente não tem um conflito tão declarado, mas o vice-presidente, juntamente com Lord Feverstone e com o Filostrato, eles vão ali para uma grande reunião, felizes porque está para tudo acabar, está para o INEC tomar o poder absoluto. No entanto, Merlin lança sobre eles a maldição de Babel. E enquanto o vice-diretor vai dar uma palestra, olha que interessante. Já na página 480, o vice-diretor não conseguia entender isso, pois, para ele, sua voz parecia estar proferindo um discurso que ele tinha resolvido fazer. Mas a plateia o ouvia dizer: penhoras e valores, eu ensejo que todos nós rechacemos com beleza a azia defensável, embora creio eu, lavatória, que reluz ter escolhido nosso pregado inspetor nessa moita. Seria puro, muito puro, pela equitativa de qualquer um. Gente, vocês vão perceber aqui que as palavras elas deixam de fazer sentido. Por quê? Há uma das formas que vai ser usada nesse conflito do bem contra o mal, de Logres contra Belbury, vai ser o verbicídio. E é muito interessante porque o verbicídio não vai ser só aqui que ele vai aparecer na literatura, verbicídio, a morte da fala, a morte da comunicação. Não vai ser só aqui que ele vai aparecer na literatura de Lewis. Se você lembra lá da última batalha, e daria outro trabalho para quem está buscando trabalho em C.S. Lewis, comparar esse livro aqui, a última batalha da trilogia cósmica com a última batalha das Crônicas de Nárnia. Por quê? Nas próprias Crônicas de Nárnia, nós temos um evento em que os seres que não escolheram ficar com Aslan, eles perdem a voz. Eles não conseguem se comunicar mais. Eles voltam a ser animais irracionais por não terem escolhido honrar o seu Criador. Enfim, bastante interessante. E finalmente o Mark, não aí, como eu já falei para vocês, pelos motivos nobres, mas apenas pelo impulso, pelo correto, o Mark se liberta. Já estamos caminhando para o final. E nós temos o desfecho, que eu não vou dar muitos detalhes para vocês. A ideia é que essa aula de fato seja um pouco mais breve, para que a gente possa discutir um pouquinho mais. E vamos estar discutindo também qual livro que você vai escolher e tudo mais. Esse daqui, gente, é um pouco amedrontador, né? Ele tem aí suas quase 600 páginas, mas a leitura é excepcional. No fim, o grande desfecho dele é que o Mark e a Jane, eles voltam para casa
e vão ali viver a sua vida, lidando com seus conflitos, mas com a terra protegida através do ransom, instrumento de Malelil e com a dissolução de toda Belbury. Reflexões. O professor Haldane, que eu já tinha trazido na aula anterior para vocês, ele vai traçar uma crítica ao C.S. Lewis, mostrando que tanto aquela Fortaleza Medonha como Além do Plano Silencioso descredita todo o esforço científico, porque torna os cientistas em adoradores de demônios. Olha que interessante o que ele vai dizer. Weston é reconhecido como cientista. Frost e Wither, que são de Belbury. Wither é o vice-presidente e Frost é o encarregado do vice-presidente. Frost e Wither, os adoradores do diabo, não. Ele vai comentar que, enquanto o Lewis diz que Weston é um físico renomado, ele não fala nada do Frost e do Wither. Eles falam como alguns dos menos eficientes oficiais de relações públicas que defendem as grandes empresas. E mesmo o Sr. Lewis não se atreveu a atribuí-los nenhum ramo específico da ciência. Ou seja, para o Lewis foi inteligente, porque ele não quis condenar nenhum ramo da ciência, dizendo que o pessoal desse ramo são adoradores do diabo. A título de suposição, eu deveria considerar os psicólogos, que desde cedo abandonaram o aspecto científico da psicologia em favor de seus desenvolvimentos mitológicos, a questão ali do Alcazan, do cabeça dos Macóbios. A ideia do Sr. Lewis é bastante clara. A aplicação da ciência aos assuntos humanos só pode levar ao inferno. Ou seja, segundo Haldane, que é esse naturalista que a gente já conversou outrora, o Lewis achava que a ciência deveria ficar aqui e que a humanidade deveria ficar aqui. Os dois não podiam se conversar. E é isso que o Lewis estaria tentando demonstrar aqui nesse seu livro. Mas olha o que o Lewis vai dizer sobre essa citação dele. Você avança para mim, por favor. Em Sobre Histórias, nas páginas 132, 133 e 134, o Lewis vai dizer o seguinte: todos os homens desejam poder. E todos os homens desejam a simples sensação de estar por dentro, no círculo interno, de não serem estranhos. Uma paixão insuficientemente estudada e o principal tema da minha história. Então ele vai dizer, gente, eu estou propondo que é um grande problema que os homens queiram sempre estar no círculo interno. Porque quando o círculo interno, e aí o elemento progressista, Belbury, quando o círculo interno for corrompido, todos os homens estarão, ainda que conscientemente, aspirando à corrupção. Então, esse é um problema insuficientemente estudado. E é isso que eu mostro na minha história. Então aqui não temos apenas um libelo contra a ciência, no caso, ciência cientificista, não ciência, boa ciência, como a gente já explicou em outros vídeos. Mas aqui temos também uma reclamação, né, uma denúncia, através da alegoria do texto, da busca pelo círculo interno, por fazer parte do núcleo mais profundo. Quando o passaporte mudar, os desejos permanecerão. O prazer de estar na posição mais alta pode valer o sacrifício de alguma renda. A maioria das pessoas nos países mais modernos respeita a ciência e quer o planejamento. Se é o desejo de algum homem ou grupo nos escravizar naturalmente, tal ação será descrita como democracia cientificamente planejada. Então o Lewis está dizendo, gente, sempre que a gente idolatra algum quesito, sempre que a gente coloca algo como conhecimento superior, esse quesito pode se virar contra nós através de uma desculpa para escravizar a sociedade em geral. Porque quando esse círculo interno, que é tão buscado, defende algo que é completamente avesso ou aversivo, subversivo a todo o resto da população, os seres humanos entram em problema. E ao contrário do que o Haldane diz, ele afirma, o próprio Lewis, eu sou democrata, porque acredito que nenhum homem ou grupo de homens é bom o suficiente para lhe ser confiado poder absoluto sobre os outros. Então, o que o Lewis propaga em aquela Fortaleza Medonha é nada mais nada menos do que ele defende em abolição do homem. O homem, ele é muito mau para defender,
para propor questões importantes sobre o próprio homem. Por isso que nós devemos buscar o exterior, o transcendente, porque é só o transcendente que vai nos mostrar. E aí nós vamos ver na próxima aula sobre a abolição do homem, o que o Luiz vai falar sobre o Tao, sobre o RTA, a gente vai ver e vai ser bem legal. Meu povo, ficamos por aqui com aquela fortaleza medonha. Aguardo você no nosso bate-papo já já. Até mais.